Milhares de goianienses aproveitaram o domingo participando do protesto contra a corrupção e contra o governo da presidente Dilma. A concentração dos manifestantes foi debaixo de sol forte e terminou depois de uma boa caminhada com a chuva fina. Os repórteres Marcílio Velasco e Liliane Bueno acompanharam toda a movimentação, que nas contas da PM levou 60 mil pessoas às ruas da capital. Já na organização do evento, 90 mil pessoas. Veja os melhores momentos. A concentração foi debaixo de um sol forte na Praça Tamandaré. Muita gente aproveitou para almoçar por ali mesmo, para não se atrasar. Nós fizemos uma pontinha aqui, mas estão comemorando o manifesto brasileiro. A multidão vestida de verde e amarelo levou cartazes, faixas e pintou o rosto. Gente de todas as idades, todos com o mesmo objetivo. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. Com gritos de ordem, eles pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoiavam o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Resgatar o nosso país da corrupção. O pichuleco, tão conhecido nas manifestações em todo o país, estava logo à frente. E no meio do povo, o boneco de Lula vestido de presidiário numa versão menor e até uma cobra jararaca. O grito do povo contra a impunidade é o nosso grito o tempo inteiro. Eu acho uma injustiça o que o nosso país está vivendo. Isso não pode acontecer mais. Não pode. Vamos lutar, gente! Temos que fazer nossa parte, que é manifestar contra esse governo corrupto. Muitas famílias deixaram as casas neste domingo para protestar. Família toda, o pessoal se organizou para vir lutar por um Brasil melhor. 3 homens vieram a cavalo para mostrar a insatisfação com o país. A gente está representando a parte da pecuária brasileira. Antes de sair, a população cantou o hino nacional. E fez uma oração. Os manifestantes partiram da Praça Tamandaré por volta das 2h30 da tarde. Passaram pela Rua 106 e subiram a Avenida 85, onde mais pessoas se juntaram ao grupo. Uma verdadeira multidão. Menos de uma hora depois do início da manifestação, a multidão de goianos passa pelo viaduto da Praça do Ratinho, aqui na Avenida 85. A avenida está tomada pela população, todos juntos, gritando pelo fim da corrupção no país e pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um trajeto de mais de 3 quilômetros que não desanimou nem a Vera Lúcia, de 61 anos. Eu fiz uma cirurgia e nem podia estar aqui. Esse vídeo gravado pela Polícia Militar mostra a Avenida 85 do alto. A multidão seguindo para a Superintendência da Polícia Federal, como você confere agora com o repórter Marcílio Velasco. Depois de meia hora de concentração, o goianiense deixou a Praça Tamandaré e começa a percorrer as principais avenidas da cidade. Na avenida, a população que estava nas ruas recebia o apoio de quem estava nos prédios, dentro de casa. Cada vez que o hino nacional era tocado, a multidão parava e cantava junto. A 85 foi completamente tomada pelos manifestantes. Equipes da Polícia Militar davam todo o suporte para que a população pudesse seguir o trajeto com tranquilidade. Nas janelas, bandeiras do Brasil. No asfalto, a maior manifestação popular dos últimos tempos. A PM falou em 60 mil pessoas. Os organizadores acreditam que mais de 90 mil pessoas foram às ruas em Goiânia. Nem a chuva fina que caiu no fim da tarde atrapalhou a manifestação. O goianiense vestiu de verde e amarelo a avenida em frente à sede da Polícia Federal. Populares agradeciam a polícia pelas investigações com gritos de apoio. Mesmo debaixo de chuva, as palavras de ordem continuavam. Depois que o grupo todo chegou, o hino nacional foi repetido várias vezes. Não foi registrada nenhuma ocorrência durante os protestos. Vários policiais militares garantiam a segurança aos manifestantes. Isso refletiu na segurança
dos manifestantes que puderam exercer o seu direito democrático de se manifestar com toda tranquilidade. Com as ruas completamente tomadas, o protesto pacífico terminou com avaliação positiva por parte dos manifestantes. Eu creio que foi positivo, porque é o momento que nós temos para manifestar a nossa indignação com esse partido do PT, com essa Dilma que vem apoiando toda essa corrupção e lesando o povo brasileiro. Eu espero que pelo menos o povo brasileiro aprenda que ele tem que ir para a rua. Valeu a pena, sim. Nós temos que lutar por um Brasil livre, sem corrupção. E o nosso repórter cidadão também registrou momentos dessa manifestação. Vamos conferir. Registrou e fez questão de nos enviar aqui, através do nosso WhatsApp, cenas de toda essa manifestação que aconteceu em Goiânia, com milhares de pessoas protestando aí nas ruas da capital. Manifestantes que andaram cerca de 5 quilômetros, passando pela Avenida 85 até a sede da Polícia Federal no setor Bela Vista. Os registros sob os olhares do nosso repórter cidadão. O trajeto que deu aí uns 3 quilômetros, né? Olha, é muito importante esse registro do cidadão, porque ele está fazendo a notícia. Aqui ele é o nosso repórter, por isso ele está registrando, está enviando para a gente no nosso WhatsApp. Você também pode fazer isso. A gente quer ver a sua visão desse momento. Agora, nós queremos ver a visão política. Até que ponto essas manifestações vão interferir na vida do nosso país. Por isso, nós convidamos o cientista político Francisco Tavares, da Universidade Federal de Goiás, que está aqui. Boa tarde, senhor. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse tema com vocês. O prazer é nosso. O que muda no Brasil com essas manifestações? Eu acredito que as manifestações sejam mais um indicador, em que pese terem adesão principalmente de um extrato com maior escolaridade, de renda mais alta, com um perfil político à centro-direita, mas são manifestações muito significativas, com adesão de muitas pessoas. E são mais um indicador da profunda crise desse governo federal. Do ponto de vista muito prático, muito concreto, eu acho que o que acontece no domingo empurra de uma vez por todas o PMDB para longe da base do governo e, com isso, acelera um eventual processo de impeachment. Essa é a primeira e mais significativa ou imediata consequência dessas manifestações. Dá para ter a esperança de que essas mesmas pessoas que foram para as ruas neste domingo se envolvam mais com política, até mesmo na questão de acompanhar quem eles elegeram e de cobrar? Na verdade, os dados de pesquisas, tanto qualitativas, aquela em que nós ouvimos pessoas por muito tempo para saber o que elas acreditam, quanto as quantitativas, aquelas que querem entender o que toda a população tem pensado de maneira mais objetiva, dizem que não é bem assim. O que existe hoje é uma profunda descrença na política, o que não necessariamente fortalece a democracia. Pode ter consequências, às vezes, até em termos de um fechamento democrático. Mas por que isso acontece? Porque, muito frequentemente, o Estado não tem sido capaz, e no mundo inteiro não tem sido capaz, de resolver os problemas das pessoas. Então, elas votam, por exemplo, por um programa de governo, o Estado assume e não é capaz de implementar aquilo, por inúmeras razões, inclusive econômicas. Essa é a grande descrença que leva a essa revolta, mas não necessariamente a maior politização. Professor, duas perguntas que a população está fazendo e quer realmente esclarecer. Por exemplo, esse tipo de protesto, ele pode também influenciar, por exemplo, a reduzir a corrupção? Segundo momento, quer dizer, isso aí colocaria, por exemplo, em xeque a Dilma, poderia ter um processo de impeachment. Já existe, na verdade, mas ela poderia, inclusive, até ser cassada? Na opinião do senhor? Acredito que povo na rua discutindo questões de natureza ética é algo que pode tornar o Estado mais transparente ou que pode, por outro lado, levar a uma descrença profunda nas instituições, de maneira que o próprio regime fique em questão. Pesa a história já trouxe as duas consequências. Senador? Sem dúvida alguma. A história já trouxe situações em que protestos tornaram o país mais transparente e democrático e já trouxe situações em que protestos tornaram o país ainda mais fechado e, por isso, corrupto, porque as informações param de circular. Por exemplo, a marcha de 64. O que está acontecendo agora é o tempo que vai nos dizer. Uma coisa é muito certa. O governo Dilma enfrenta uma crise profunda e dificilmente, por exemplo, em 18 ou 31 de março, vai conseguir ativar suas bases. Por quê?
foi eleito com um programa para essas bases, governou com outro e agora a descrença é profunda. Agora, o fato da oposição também ter sido hostilizada, isso demonstra que a população também está cansada dos políticos tradicionais? É uma descrença no Estado e uma descrença na política. O que a gente pergunta agora do ponto de vista da ciência política é se, como na Marcha sobre Roma na década de 20, se como na Marcha da Família em 64, é também uma descrença na democracia. E me permitam uma opinião, eu espero que não. Pois é, o que a gente está percebendo aí, eu quero até agradecer o pessoal da JVF Negócios Imobiliários, mandou imagens de drone muito bonitas dessa manifestação para a gente perceber exatamente o tamanho, essas imagens que você está vendo aí. Obrigado ao Bruno. Agora, professor, o pessoal em todo o Brasil, eles falaram na questão do Moro, do Sérgio Moro. Isso é bom? O juiz Sérgio Moro é um magistrado e, como tal, uma pessoa que se submeteu a um concurso de provas e títulos que aferiram a aptidão dele em uma disciplina chamada dogmática jurídica. Ele conhece, e conhece como poucos, já que é um magistrado, o direito do nosso país. Isso é uma coisa. Outra é a liderança política, aquele que representa interesses, que vocaliza pretensões, que pode gerir ou administrar uma máquina pública. E isso é uma questão completamente diferente, que não diz respeito à técnica, mas diz respeito à chamada soberania popular no campo da política. Mas essa idolatria é saudável? Existe uma frase interessante de um poeta lá no começo do século XX, quando o mundo começava a se fechar, que dizia: eu tenho um certo receio da terra que precisa de um herói. Seria melhor nós resolvermos os nossos problemas pelas instituições e sem constituirmos previamente heróis. Professor, antes, o Rosenval comenta sobre isso, mas eu só quero saber, dia 18 está marcada um protesto pró-Dilma e pró-Lula. Será que vai dar certo? Se a Dilma se elegeu dizendo que ia dar mais direitos trabalhistas, uma reforma da Previdência a favor dos aposentados, uma situação política de mais redução de desigualdades e fez o contrário disso, será que os eleitores dela vão às ruas para defendê-la? A minha hipótese é que não. Vamos aguardar. Francisco Tavares, cientista político, uma boa tarde. Obrigada pela entrevista. Boa tarde, eu que agradeço e estou sempre à disposição.